Sun Jiwoo finalmente derrotou os Guardiões das Formigas e destruiu a Ilha Jeju sozinho. Agora ele tem uma nova sombra de nível Rank S, uma criatura extremamente leal que o enxerga como um verdadeiro rei. Mas isso já faz parte do passado, porque estamos entrando em um novo arco. E se eu te dissesse que nessa nova fase o Sun Jiwoo vai se reencontrar com aquelas estátuas assustadoras do começo do anime? É isso mesmo, aquelas mesmas que quase acabaram com ele. Mas agora as coisas mudaram, pois dessa vez ele está forte o suficiente para encará-las de frente. E bom, não para por aí, já que nesse arco o Sun Jiwoo também vai se reencontrar com Dong-Su, um caçador de Rank S que está atrás dele desde o começo da história para vingar a morte do seu irmão. Além disso, terá muitos momentos muito loucos nesse novo arco, incluindo a explicação do porquê o Sun Jiwoo foi escolhido pelo sistema. Então, sem mais enrolação, bora mergulhar nesse novo arco, o arco do Arquiteto e o do Coração Negro. Nos Estados Unidos, um caçador de nível nacional estava de olho na rede da Ilha Jeju. E bom, ele comenta que existe só uma conexão entre o Sr. Dong-Su e o Sun Jiwoo, o irmão dele, o Hwang Dong-Su. Segundo ele, Dong-Su provavelmente foi morto por Sun Jiwoo, o que explicaria a sede de sangue de Hwang Dong-Su. Resumindo, encontrar o Sun Jiwoo agora seria ainda mais complicado. Ele queria ter uma conversa com ele, mas infelizmente essa chance não existia. E esse caçador de nível nacional era ninguém menos que o Thomas Andre, o caçador mais forte do mundo e líder da guilda Scavenger. E quando uma caçadora perguntou o que ele faria se Sun Jiwoo e Hwang Dong-Su se enfrentassem, e bom, o Thomas foi direto. Para ele, Hwang Dong-Su é propriedade de Scavenger e por isso pertencia a ele. E ninguém, nem mesmo o governo dos Estados Unidos, tinha direito de tocar no que era dele. E bom, na terceira noite da Ilha Jeju, os militares e os cavaleiros desembarcaram na ilha para coletar os cristais de mana. E Park Jong-soo, o mestre da guilda Knights, começa a falar sobre como algumas pessoas simplesmente não têm sorte. E ele começa a contar uma história de um cara que treinou a vida inteira para ganhar uma medalha de ouro. O cara se dedicou, perdeu peso para se encaixar na categoria certa, fez treinos pesados, passou no exame antidoping e chegou na melhor forma da vida. E tudo parecia perfeito para ele brilhar nas Olimpíadas. Mas então, um despertar repentino mudou tudo. E como foi identificado pelo medidor de poder mágico, ele ficou impedido de competir. E bom, enquanto ele contava, ele começou a se emocionar. Porque na real, essa era a história dele. E mesmo tendo que abandonar o seu sonho original, ele encontrou um novo objetivo: construir a guilda mais poderosa do país. Jung Yun-tai, um dos caçadores do time, admirava o seu chefe e falou que ele era um cara muito determinado. E enquanto esse diálogo acontecia, eles começaram a achar cristais de mana de altíssima qualidade. E se eles conseguissem pegá-los, eles poderiam se tornar a guilda número 1 da Coreia. E bom, o lugar estava praticamente vazio, só com o resto de formigas mortas espalhadas pelo chão. E curiosamente não havia nenhuma presença mágica por perto, até que do nada uma formiga sobrevivente apareceu ali no meio deles. E sem hesitar, o Park Jong-soo pegou sua espada e cortou a criatura num golpe só. E lembrando que esse caçador não é pouca coisa, ele era um caçador de rank A, líder da guilda dos cavaleiros. E bom, ele continua e tranquiliza os soldados, garantindo que sua guilda estava lá para protegê-los. Mas, de repente, tanto ele quanto Jung Yun-tai sentiram algo absurdo se aproximando. Para vocês terem uma ideia, até os soldados sentiram essa presença. Foi então que um homem incrivelmente forte apareceu diante deles. Ele tinha olhos amarelos, cabelos longos e vestia roupas de peles e ossos de monstros. Jong-soo então fala para ele imediatamente se identificar. Afinal, só pessoas autorizadas poderiam estar na ilha naquele momento. Yun-tai, por outro lado, começou a se perguntar se aquele cara era realmente humano. E quando o soldado estava prestes a atirar nele, Jong-soo falou para ninguém atirar, por enquanto, pois o homem não parecia ser um monstro. Mas aí do nada ele começou a falar um idioma completamente desconhecido, uma língua que definitivamente não era humana. E bom, isso acendeu um alerta no Park Jong-soo, e ele se questionou se aquele cara era realmente um humano ou um monstro. De repente, um som seco de estalar de dedos ecoou no ar. E em um piscar de olhos, todos os caçadores e soldados sentiram uma pressão esmagadora nos seus corpos. E com isso eles desmaiaram na hora. E logo depois outro homem apareceu e ele tinha a pele azul. E disse que não queria chamar atenção por enquanto. E por isso tinha feito todos dormirem.
E bom, esses dois não eram ninguém menos que Rakan, o monarca das feras, e Szilard, o monarca do gelo. O monarca das feras comentou que aquilo tudo que parecia ter acontecido na ilha era obra do poder daquele indivíduo. O monarca de gelo então fala por que aquele ser ajudaria os humanos. O monarca das feras então fala que não fazia ideia, mas ele fala que se ele estivesse tão curioso, poderia perguntar diretamente para ele. E ele também comenta que o cheiro do lugar estava horrível, já que estava cheio de corpos de insetos em decomposição. E ele comenta que se ela visse aquilo, ficaria horrorizada. Mas independente disso, a caçada seguiria como planejado. Assim, o monarca de gelo concentrou manas nos dedos e abriu um portal. Foi aí que o monarca das feras percebeu algo estranho e comentou que alguém ali tinha passado recentemente. E ele fala que já que estavam no local, poderiam ficar ali para resolver a situação. Mas o monarca de gelo fala para não fazerem isso e deixarem isso para outra pessoa, pois não era hora de chamarem a atenção. Assim, ele vai embora no portal. Rakan então fica para trás e fala que o monarca de gelo era um covarde, e observando os caçadores desmaiados no chão, decidiu não causar mais confusão por enquanto. Então ele abre um portal com suas próprias garras e partiu. E enquanto isso estava acontecendo o funeral de Mi Byung-gu, e a empresa estava por toda parte. E bom, com várias câmeras ali no momento, o Sun Ji-woo se aproximou do funeral com uma flor branca. E depois do que aconteceu na ilha Jeju, a repercussão foi muito grande no país e na internet. E as pessoas não paravam de falar dele. A opinião pública sobre o Sun mudou completamente. E essa foi sua primeira dungeon conhecida desde que se tornou um caçador de rank S. E agora surgiam discussões sobre o seu verdadeiro nível. Alguns achavam que ele ainda não estava na força de um caçador de rank S nacional, porém, outros acreditavam que não só estava nesse nível, como estava muito acima disso, já que ele conseguiu limpar uma dungeon praticamente sozinho. Mas nem tudo eram elogios. Algumas pessoas começaram a se perguntar que se o Sun Ji-woo estivesse na ilha desde o começo, o caçador curandeiro de rank S ainda estaria vivo? Ele recebeu muitas críticas e, embora tivesse defensores, poucos se preocuparam em rebater os ataques, e no fim das contas vidas foram perdidas. E no velório, Sun Ji-woo cruzou olhares com Bak-hoo, o líder da guilda dos Tigres Brancos. Bak-hoo então fala que sempre achou que um herói solitário nunca conseguiria vencer uma guerra sozinho, mas o que aconteceu na ilha o fez reconsiderar, e talvez ele estivesse errado. Então ele fala pro Sun Ji-woo continuar com a cabeça erguida, já que foi o Sun Ji-woo que escreveu as últimas páginas desse último capítulo sangrento. Assim, o Bak-hoo agradece o Sun Ji-woo. E bom, entre os presentes também estava a Cha-hee. Ela olhou para o Sun Ji-woo e quando percebeu que ele retribuiu o olhar, ficou visivelmente envergonhada. A quinta incursão na ilha Jeju contou com 4.801 caçadores, sendo 727 recém-despertados. Infelizmente, 64 desses novatos e 32 civis perderam a vida. Mas apesar disso, essa foi a missão com menos números de baixas na ilha Jeju. E depois disso, o Sun Ji-woo teve um encontro com Gung Go-hee, o presidente da Associação de Caçadores da Coreia. O veterano então perguntou se ele já havia considerado ter criado sua própria guilda, e explicou que caçadores de rank S não precisavam de permissão para isso, e um simples telefonema à associação resolveria tudo. E Gung Go-hee também mencionou o incidente recente na ilha Jeju. Caçadores de rank A e B, incluindo membros da Guilda dos Cavaleiros, desmaiaram enquanto tentavam coletar cristais de mana. Nenhum deles lembrava do que aconteceu, e não havia sinais de magia ofensiva. Ele suspeitava que o Sun Ji-woo tivesse colocado algum tipo de barreira na ilha, mas o Sun Ji-woo negou e pediu mais informações para o Gung Go-hee. E de repente um assistente interrompeu a conversa, informando que um dos convidados do presidente havia chegado mais cedo. Então Gung Go-hee se despediu agradecendo o tempo do Sun Ji-woo. Então Sun Ji-woo também se preparou para sair. E ao chegar no estacionamento para pegar a sua van, o Sun Ji-woo foi abordado por um homem. E ele se apresentou como Adam White, um agente sênior da Associação de Caçadores dos Estados Unidos. Ele entregou seu cartão e explicou que estava tentando encontrar o Sun Ji-woo há um bom tempo, inclusive indo até o seu escritório. Sun Ji-woo então lembrou que esse era o estrangeiro que o seu amigo havia mencionado. Assim, ele pergunta o que o Adam queria. E o americano respondeu que tinha informações valiosas que nenhuma instituição ou governo compartilhariam, exceto a Associação de Caçadores dos Estados Unidos. Sun Ji-woo então desconfiou e questionou do porquê ele estava disposto a contar isso. Adam então fala que em negociações, às vezes, é vantajoso revelar segredos para as pessoas certas. Inicialmente, ele era o único interessado no Sun Ji-woo,
Mas depois da batalha na Ilha Jeju, até o diretor da Associação de Caçadores dos Estados Unidos queria conhecê-lo. E bom, Adam tinha um carro pronto e convidou Sun Jiwoo para se juntar a ele para uma reunião. Sun Jiwoo então hesitou e disse que precisava pensar antes de dar a resposta. O americano então comenta que em negociações, quanto melhor sua carta, menos você deve escondê-la. E antes do Sun Jiwoo sair, o Adam falou uma palavra que interessou muito ele: evolução. Sun Jiwoo descobriu que tinha um caçador que era capaz de aumentar a habilidade dos outros caçadores. E bom, isso deixa o Sun Jiwoo muito intrigado com a situação e decidiu aceitar o convite para ir conhecer os americanos. E bom, depois de ouvir falar sobre esse caçador que consegue aumentar as habilidades de outros caçadores, o Sun Jiwoo decide ir atrás dele junto com o Adam White. E quando eles finalmente chegam ao local, nos Estados Unidos, o Sun Jiwoo conhece o diretor Michael Connor. E sem rodeios, o Connor logo joga na mesa uma pasta cheia de documentos de imigração para os Estados Unidos. E ele explica que, normalmente, esse processo duraria anos. Mas no caso do Sun Jiwoo, bastaria apenas uma palavra para que ele possa se tornar um cidadão americano. Porém, o Sun Jiwoo não estava nem aí para isso. E ele corta o assunto e vai direto ao ponto. Ele quer saber mais sobre essa história de que tem alguém que possa aumentar o poder de outro caçador. E Connor confirma que isso era real. Ele também comenta que a pessoa que pode fazer isso já estava ali. Então, eles trazem Norma Selman. Bom, Sun Jiwoo fica surpreso ao ver a mulher, já que Norma era a única no mundo capaz de fazer com que caçadores quebrassem os seus limites e evoluíssem ainda mais. Sun Jiwoo então sente que tem algo diferente nela, e o Connor pede para que ela explique a sua habilidade. Então, olhando para o Sun Jiwoo, ela fala que ele provavelmente não acredita nisso. Ela então fala que todos os caçadores olham para ela do jeito que o Sun Jiwoo estava olhando no começo. Mas depois que experimentam, não conseguem mais parar. Os olhos dela brilhavam enquanto ela continua, e ela fala como Sun Jiwoo já deve saber, caçadores têm um limite, e ninguém consegue passar dele, a menos que tenha tido um despertar duplo. Mas a habilidade dela permite com que a pessoa vá além disso. E ela explica que o seu poder funciona em 3 estágios. E ainda não sabe se deveria chamar isso de despertar duplo forçado, ou simplesmente aumento de potencial. Connor reforça que tudo isso era real, mas Norma precisava de um tempo para se recuperar depois de usar essa habilidade em alguém. E é por isso que apenas alguns caçadores são escolhidos por ano para receber esse benefício. Sun Jiwoo então fica curioso e pergunta o quão eficiente isso realmente era. Norma então fala que depende muito do caçador, mas quem chega no 3º estágio pode aumentar a força de 20 até 30%. E bom, isso começa a fazer sentido para o Sun Jiwoo. Ele começa a entender por que caçadores como Dong-Su largaram tudo e foram para os Estados Unidos. Porque o peso da crítica não é nem em comparação àquilo. E ele fala na sua cabeça que ninguém recusaria uma chance dessas, e qualquer outro caçador assinaria um contrato sem nem pensar 2 vezes. Então Sun Jiwoo pergunta, e se essa habilidade vazar? Connor então explica que é por isso que a Norma estava sob proteção dos Estados Unidos. O governo garante a segurança dela e paga muito bem para que ela continue ajudando, e são apenas caçadores selecionados. Então eles falam que esse era o presente que estão oferecendo para o Sun Jiwoo. Porém, essa colocação incomoda um pouco o Sun Jiwoo, porque para ele aquilo não parecia um presente, mas sim mais um acordo. Connor então faz uma proposta: se ele se tornasse um caçador americano, ele receberia esse benefício dos 3 estágios, e ainda teria condições melhores para formar a sua guilda. Porém, a Norma interrompe e fala que o Sun Jiwoo não precisaria ter pressa, e ela lhe oferece a chance de ele desbloquear o 1º estágio ali mesmo, como se fosse uma espécie de teste grátis. Connor então pergunta se ele topa e o Sun Jiwoo percebe que a Norma tinha uma confiança absurda. Assim, ele aceita e ela segura a mão dele e pede para que ele olhe diretamente para os seus olhos. Então Connor sorri e fala que esse era o primeiro passo, pois ele sabe que o Sun Jiwoo estava tentando se manter neutro, mas depois de sentir o poder de Norma, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar. E eles começam a pensar que na rede da Ilha Jeju, onde o Goto, o caçador de rank S do Japão, tentou se tornar um caçador de rank S nacional e falhou, aquela rede foi finalizada por Sun Jiwoo sem o menor esforço. E isso faz o Connor se perguntar até onde o Sun Jiwoo pode chegar. Então Norma ativa o seu poder, porém, no mesmo instante, algo estranho acontece. Ela entra na mente do Sun Jiwoo e se vê cercada por uma escuridão profunda. E ele estava lá, mais em volta das sombras. E quando ela consegue finalmente olhar em seus olhos, ela entra em estado de choque e ela solta a mão de Sun Jiwoo e começa a gritar, tremendo de medo. Os agentes americanos então pegam suas armas e apontam para o Sun Jiwoo.
Então Connor grita perguntando se eles ficaram malucos de apontar a arma para o Sun Ji-woo e fala para eles guardarem a arma agora. E ele então fala que eles não têm ideia de quem estava na frente deles e falam para eles se preocupar apenas com a senhorita. Então Connor pede desculpa ao Sun Ji-woo e tenta entender o que aconteceu. E ao se aproximar da Norma, ele percebe que ela estava pálida e suando frio. Então Connor pergunta o que foi isso que aconteceu. Ainda tremendo, ela murmura que aquele cara que estava na frente deles era um rei. Isso deixa o Connor chocado e ele pergunta pra ela se ele estava no nível de um caçador Rank S nacional. Em estado de choque, ela fala que não, ou pelo menos ela não sabe, pois ela nunca viu ou sentiu algo assim antes, já que ele não era apenas um rei, ele era diferente. Então ela começa a comentar, assustada, que quando olhou pra ele, ele também olhou pra ela. Mas não era o caçador Sun Ji-woo, era algo muito mais profundo, uma escuridão sem fim. Então, ela respira fundo e fala que o Sun Ji-woo não tem limite, ele não tem limite de força. O presidente Google-hei estava pensativo e meio para baixo. A rede da Ilha Jeju, ela tinha acabado, mas o custo foi muito alto. O Mi Byung-gu, o curandeiro mais forte da Coreia, tinha se sacrificado e o pior é que ele já estava aposentado, mas ele tinha voltado para ajudar e acabou perdendo a vida nisso. E com isso o Google ressentiu que as coisas só iam ficar mais difíceis dali para frente. E da próxima vez, talvez um único sacrifício não fosse o suficiente. E de repente, o celular dele toca, e um portal de Rank B apareceu de repente no meio da estrada. E sem perder tempo, ele chama as grandes guildas para tentar resolver isso. Mas nisso ele lembra que esse portal surgiu perto do escritório do Sun Ji-woo. Enquanto isso, Sun Ji-woo ele estava preso no trânsito, só viajando nos seus próprios pensamentos. E ele estava ainda tentando entender o que a Norma tinha visto na mente dele. Ele se pergunta se era algo do sistema que tinha deixado ela tão apavorada. E ele lembra que o olhar dela era de puro medo, e provavelmente ela não iria querer cruzar o caminho dele de novo. Assim, o celular do Sun Ji-woo toca e era o presidente da associação, o Google-hei. E ele informa para o Sun Ji-woo que tinha um portal bem no meio da estrada. E ele pergunta se o Sun Ji-woo podia resolver isso. Sun Ji-woo estranha e pergunta se pode ir lá sem autorização. O presidente dá uma risada e pergunta para o Sun Ji-woo quem ele acha que autoriza essas coisas. E pede para o Sun Ji-woo se ele tiver de boa ir para lá. E ao chegar lá, o portal já estava cercado por repórteres e agentes da associação de caçadores. Um dos agentes tenta barrar o Sun Ji-woo, mas quando percebe que era o Sun Ji-woo, o Rank S da Coreia, logo muda de postura, mas mesmo assim ele insiste que precisa de autorização. O Sun Ji-woo, sem paciência para burocracia, liga direto pro Google-hei. E assim que ele liga, ele passa o telefone pro cara. E depois de levar uma bronca do chefe, o agente libera a entrada. Em seus pensamentos, com raiva do Sun Ji-woo, ele torcia para que o Sun Ji-woo pelo menos se machucasse ali. Mas, de repente, assim que o Sun Ji-woo entra, o portal de Rank B vira um portal vermelho. O agente da associação fica em choque e ele pergunta se foi só coincidência ou se foi porque ele desejou o mal pro Sun Ji-woo. E lá dentro, o Sun Ji-woo aparece no meio de uma floresta com uma tempestade muito forte rolando. E ele percebe na hora que ali não tinha saída, mas ao invés de entrar em pânico, ele apenas suspira, falando que vai ter que se esforçar um pouco mais dessa vez. E nesse momento ele lembra da sua mãe, falando que quer que ele faça o que ele quiser, e que eles não poderiam mudar o despertar do Sun Ji-woo. E já que ele era um Rank S, agora ele poderia salvar muita gente com isso. E assim como o pai dele, ela se apaixonou por ele quando ele ainda era um bombeiro e queria salvar vidas muito antes de virar um caçador. Então ela se pergunta do que poderia fazer, porque tal pai, tal filho, mas pede para ele não se esforçar demais. Sun Ji-woo dá um sorriso lembrando dessa conversa que ele teve com a sua mãe. E aquele portal vermelho, sinceramente, não era nada demais para ele no nível que ele estava agora. E de repente, vários monstros gigantes mascarados saem da floresta pronto para atacar o Sun Ji-woo. O Sun Ji-woo nem pensa duas vezes e já invoca suas sombras. Assim, os seus soldados da sombra já aparecem ao lado dele, preparado para batalhar contra aqueles monstros. Os magos da sombra começam a lançar bolas de fogo, queimando tudo no caminho. E o Ygritte avança cortando seus inimigos com suas lâminas afiadas, enquanto Iron esmaga qualquer coisa que aparece com seu martelo gigante. E do lado de fora corta pra Cha-Hee, treinando com aquele caçador de Rank C do covil duplo. E bom, além dela ficar mais forte, ela também quer entender melhor quem é o Sun Ji-woo. E bom, dentro do portal, a luta contra os monstros continua. E o Sun Ji-woo comenta que caçadores precisam tomar cuidado para não se tornarem a caça também, já que ali ele era o caçador. E os melhores caçadores nunca abaixam a guarda. Enquanto ele falava isso, Tank e Feng lutavam juntos, derrubando
inimigos um atrás do outro, e não importava quantas presas eles já estivessem caçado, poderia ser centenas ou até milhares, mencionando vários caçadores que apareceram no arco da Ilha Jeju. E enquanto ele falava isso, Beru derrotava vários adversários, arrancando as suas máscaras com uma velocidade anormal. E lembrando que o Beru agora era a sombra mais poderosa do Sun Jiwoo. E Sun Jiwoo lutava enquanto sua irmã e a sua mãe levavam uma vida tranquila. E esse era o papel dele, ser o caçador e acabar com os inimigos. E nessa cena vemos os exércitos das sombras se posicionando e se ajoelhando para ele, abrindo o caminho para o Sun Jiwoo, que avança sem hesitar. E então corta para outra cena com outro caçador, o mesmo caçador que tinha encontrado o pai do Sun Jiwoo naquele portal. É, família, o cara só se ferra, velho. Porque na frente dele estava o Monarca de Gelo, dando um sorriso e falando pro caçador que ele tinha se escondido muito bem, chamando-o de fragmento de luz mais brilhante. E de repente, outro monarca aparece saindo do portal. E esse era o Yogmun, um monarca da transfiguração. O Monarca de Gelo estranha a presença dele ali e pergunta o que ele queria. O Monarca da Transfiguração então fala que veio contar algo pro Monarca de Gelo sobre o Oriente. O Monarca de Gelo então pergunta se era aquele pequeno território onde o Monarca das Sombras estava. E ele não fala se isso não era responsabilidade do Monarca das Sombras. Ele comenta que parece que os soberanos iriam libertar o Legas na terra um pouco mais do sul. O Monarca da Transfiguração então fala que irá pra lá e o Monarca das Sombras provavelmente não deve ser um problema, contanto que o estrategista ou o arquiteto faça parte dele. E enquanto ele falava isso, ele também diz que recebeu uma informação interessante. Aquele fragmento de luz mais brilhante que estava ali na Terra tinha sido confirmado. E assim, o Monarca do Gelo dá um sorriso, achando aquilo interessante, e pergunta se o Monarca da Transfiguração só foi ali para dizer isso. Mas Yogmund então pergunta se o Monarca do Gelo estaria disposto a entregar o fragmento da luz brilhante para ele. Além disso, os dois tinham sido atraídos para aquele lugar por um rastro estranho. E o Monarca do Gelo começa a refletir que aquele caçador que estava à frente dele não tem como ter o poder do fragmento. Mas por que ele estava nesse rastro? E de repente, alguém chega no local. E vocês sabem quem é? Sung Yuan, o pai do Sun Jiwoo, chegou. E bom, ele tinha usado o caçador americano como isca para atrair os monarcas até ali. E assim que Sung Yuan chega no local, ele já encara seus inimigos com a sua aura. E assim ele pergunta para os monarcas que quando eles falam a pequena terra do Oriente e estão se referindo à Coreia, o Monarca de Gelo então pergunta por que isso interessava o Sung Yuan. E antes que Sung Yuan pudesse responder, o Monarca da Transfiguração abre o portal e fala para o Monarca de Gelo ir embora com ele, pois eles não tinham tempo para perder com ele. O Monarca de Gelo então dá um sorriso e fala que se puder, era pro Sung Yuan ir atrás deles. Porém, o Sung Yuan não ia deixar eles escaparem tão fácil dele naquele momento. Ele pega as suas duas adagas e avança contra os dois monarcas antes que eles pudessem pegar o portal. Porém, o Monarca de Gelo faz uma barreira de gelo para bloquear esse golpe. O Monarca de Gelo então dá um sorriso e a energia mágica dos dois é tão forte que colide junto e uma explosão acontece. Enquanto isso, na Coreia, o Sun Jiwoo estava dentro do Portal Vermelho e finalmente ele encontra o boss da dungeon. E esse boss podia falar e ele pergunta para o Sun Jiwoo se era ele que estava derrotando os seus companheiros. E antes de qualquer coisa, ele admite que estava impressionado com a força do Sun Jiwoo por ter chegado até ali sozinho. E ainda consegue entender a língua dos monstros. Mas isso acaba agora. E enquanto o Sun Jiwoo é cercado pelos monstros, ele permanece em silêncio. Então, de repente, o boss grita pelos seus aliados para que seus irmãos que estavam por toda a parte ali saíssem agora. Mas algo estava errado. Nenhum monstro apareceu. Assim, o boss da dungeon fica confuso sem entender muito bem o que estava acontecendo. Assim, o Sun Jiwoo dá um sorriso e fala que é engraçado ele falar que ele estava sozinho. Então ele manda suas sombras saírem e os soldados emergem da floresta, revelando que tinham acabado com os monstros escondidos antes mesmo da batalha começar. Sun Jiwoo então encara o boss e fala que ele achava que não sobrou nenhum dos seus irmãos. E antes mesmo que o boss pudesse processar o que aconteceu, algo acerta sua cabeça. Ele segura o objeto e quando ele percebe, ele fica aterrorizado ao descobrir que era a cabeça de um dos seus irmãos. E adivinha quem estava carregando as cabeças dos monstros? O Beru. Ele estava acompanhado com o Fang e o boss ele começa a perceber com que ele estava lidando e fica com medo. E sob a chuva, os olhos do Sun Jiwoo estavam brilhando e ele dá uma ordem simples. Avancem. Assim, Beru, Igris e Fang e os orcs superiores partem para o ataque.
Os monstros da floresta até tentam resistir, mas são facilmente destruídos. E Tanque, o urso das sombras, ele usa suas garras para rasgar os inimigos ao meio, enquanto Sun Jiwoo apenas observa. Porém, 2 centauros armados avançam contra o Sun Jiwoo. Pior erro da vida deles, né? E antes que pudessem chegar nele, o Tanque, o urso das sombras, salta por trás do Sun Jiwoo e agarra os 2 centauros com sua garra, destruindo em um único golpe. E bom, o boss da dungeon começa a ficar muito irritado e fala que chega de brincadeira. Enquanto Sun Jiwoo fica quieto, o Beru, ao seu lado, avança sobre o boss da dungeon. E em um único movimento, num piscar de olhos, o Beru corta o braço do boss, enquanto o Igris corta a sua perna. O monstro fica desequilibrado e tenta se segurar para não cair no chão. Mas então, o Fang, o Orc Xamã das Sombras, aparece na frente dele, ativa sua magia, o Hino dos Gigantes. Assim, o Fang tem o seu corpo aumentado e ele se torna ainda maior do que o boss de tamanho. Ele então ergue a mão e libera sua habilidade, que era no caso a gravidade reversa. Assim, o boss sente uma pressão esmagadora no seu corpo e ele até tenta resistir, mas não consegue e sua cabeça é forçada a ir para o chão. Assim, ele é obrigado a se ajoelhar diante o Exército das Sombras e o Sun Jiwoo. Então Sun Jiwoo se aproxima lentamente diante do boss. Enquanto ele caminhava, ele pisa numa poça de lama. E antes de derrotar o boss, ele fala pro boss que ele vai responder algumas perguntas que ele vai fazer pra ele. E seria menos doloroso se ele respondesse essas perguntas. E bom, antes que ele pudesse fazer as perguntas, mostra o monstro morto. Basicamente, o Sun Jiwoo perguntou algumas coisas, mas não conseguiu nenhuma informação nova. E ele suspeita que seja por causa que o sistema está bloqueando algo. Porém, de alguma forma ele sabe que vai descobrir tudo mais cedo ou mais tarde. E bom, ele abre o seu inventário e retira um item especial. E era aquela chave aleatória da caixa amaldiçoada, quando ele atingiu o nível 100 na Ilha Jeju. E agora os seus detalhes estavam começando a ser revelados. O item não era nada menos do que a chave para o templo de Cartenum, aquele mesmo templo que surgiu no Covil Duplo, onde o Sun Jiwoo tinha recebido seus poderes. E a descrição do item era muito simples, uma chave que lhe levaria ao templo de Cartenum. Pode ser usada em portais e a localização do portal seria revelada após um determinado tempo. E o tempo restante para a ativação do item era 417 horas, mais detalhadamente 6 minutos e 52 segundos. E Sun Jiwoo começa a pensar que essa chave o levaria de volta para o Covil Duplo, o lugar onde tudo começou. E agora parecia que o sistema estava chamando ele de volta, mas dessa vez as coisas seriam diferentes. Ele então põe as suas mãos nos bolsos e se pergunta se isso tudo foi planejado desde o começo, e se eles estiver esperando o Sun Jiwoo lá, então era para aguardarem que ele vai lá. Enquanto ele pensa isso, um portal se abre diante dele, e dentro da escuridão da caverna no fundo, ele vê o templo de Cartenum, um portão do templo. As portas se abriam lentamente, revelando o salão do boss. Assim como vocês provavelmente lembram, o templo da estátua Deus, acompanhada pelas estátuas soldadas. Assim, nessa visão do portal, a estátua Deus sorri com um sorriso intimidador. E Sun Jiwoo estava perto de enfrentar um dos seus maiores pesadelos, onde tudo começou depois que o tempo da chave passasse. E enquanto isso, no mundo humano, o Yojinho estava no computador, clicando furiosamente no mouse. E bom, basicamente ele estava nervoso pelos haters do Sun Jiwoo e de terem falado mal do seu querido irmãozão. E mesmo tentando ignorar esses comentários negativos, ele ainda não tinha conseguido encontrar com Sun Jiwoo. E bom, Yojinho estava cheio de trabalho, mas de repente o Sun Jiwoo aparece no escritório. E ele pergunta pro Yojinho se estava tudo bem. Yojinho então responde que não é nada que ele precisa se preocupar. E bom, Sun Jiwoo chegou com uma bolsa cheia de cristais e com aquilo ele teria o dinheiro para começar a organizar na sua guilda, né? Aqueles cristais ele tinha conseguido naquela dungeon. E Yojinho logo percebe que aquilo são cristais de mana de alto nível e pergunta pro Sun Jiwoo se por acaso ele foi em um portal de rank alto sozinho. E Yojinho também comenta que agora eles podem ficar despreocupados sem se preocupar com o salário dos funcionários. Mas tinha um problema, eles precisavam de pelo menos mais um membro para formar a guilda, e reforçando que para criar uma guilda pelo menos são necessários 3 membros para estar nessa guilda. Era basicamente o presidente, o vice-presidente e pelo menos um subordinado. E mesmo que fosse alguém só para ocupar o cargo, uma pessoa dedicada seria o ideal. Jiho então levanta algo urgente, tem algo muito importante que eles ainda não tinham resolvido. Sun Jiwoo então levanta sua sobrancelha e pergunta o que era. Yojinho então fala com muita serenidade que eles ainda não tinham escolhido o nome da guilda.
Sun Ji-Woo então fala que para ele aquilo não era algo tão relevante assim, mas Jin-Ho discorda. Ele dá sugestões como Guilda do Olho Sagrado, Guilda da Amizade, e o ideal seria mesmo Guilda de Jin, ele fala, porque era o sobrenome dos dois, né, Jin. Sun Ji-Woo então dá uma ideia de colocar Guilda Soulpeel. O Jin-Ho quase tem um infarto e pergunta se só pode ser uma piada que não é possível. E definitivamente, escolher nomes não era o forte do Sun Ji-Woo. Enquanto essa conversa rolava, alguém bate na porta do escritório deles. Jin-Ho vai atender e ao abrir a porta ele fica chocado com quem estava ali. E diante dele não estava ninguém menos que Cha-hee, a caçadora mais forte da Coreia. Sun Ji-Woo fica surpreso e pergunta pra Cha-hee o que ela estava fazendo ali. Ela então olha pro Sun Ji-Woo e fala que queria entrar pra guilda dele. Então basicamente a caçadora mais forte da Coreia quer fazer parte do caçador mais forte da Coreia, e não só da Coreia, né? Então o que exatamente ela queria com isso? Bom, isso você vai descobrir no próximo episódio de Solo Leveling. E galera, muito obrigado pela força aqui no canal. E estamos crescendo bastante rápido, eu tô muito feliz com isso, pelo resultado. Tô vendo que vocês estão gostando do conteúdo. E só lembrando, para o pessoal que é novo ou que não entendeu muito bem o contexto dos vídeos que são repetidos, lembrando galera que cada vídeo novo é pelos capítulos, assim quem cai de paraquedas no vídeo consegue entender do começo ao fim e quem tá acompanhando também. É a melhor forma para os dois conseguirem assistir, além que o YouTube por algum motivo gosta mais de vídeos assim e entregam para mais pessoas. Por isso eu preciso continuar fazendo vídeos assim, tanto para o pessoal novo, quanto para o pessoal que já acompanha e tanto para o canal alcançar cada vez mais gente. Eu agradeço no fundo do coração quem me apoia desde o começo, um forte abraço do Foco Otaku e até a próxima.